Deus. Vamos ficar de pé? Abra a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Todos encontraram? Glórias a Deus. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. E ao ver a multidão, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhador para a sua seara. Palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco aqui. Obrigado, Senhor, pelos cânticos entoados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é aquele que nos entende, que nos fortalece, nos anima a cada dia. E nós oramos, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo, Senhor, mova neste lugar. Mova em cada coração, em cada vida daqueles, Senhor, que estão aqui, Senhor, vieram buscar, ó Deus, o Senhor em primeiro lugar e adorar o Senhor, mas também vieram para receber do Senhor. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Eu não sei se alguém de algum lugar remoto, distante, chegasse aqui em frente à igreja e perguntasse ao pastor Fabiano: Pastor Fabiano, esse Deus que você prega é só para vocês? Ou o meu povo pode também ouvi-lo? O que é que vocês iriam responder? Pense no seu coração nesta noite. Pense, se alguém chegasse assim para você: o meu povo não conhece a Deus. O meu povo não tem nada do Evangelho. E ele disse: esse Deus que vocês pregam é só para a vossa comunidade? Ou a nossa comunidade também pode receber? O que você responderia nesta noite para o Senhor? Guarda a sua resposta e dá para Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sou o pastor Lidercino Mariano de Freitas, sou natural aí de Inocência. Vim para esta cidade em 79. Sou filho de Videcino e da Mercília, que está viva até hoje. A minha mãe está com 90 anos. A minha mãe era irmão do tio Olício. Meu tio Olício, eu creio que vocês conheceram, ele está na glória com o Senhor. Um homem de Deus que realmente me levou para a igreja, porque foi na casa dele que eu recebi a Jesus. Foi lá, num culto em casa, aonde eu disse para Jesus: eu quero o Senhor. Eu era jovem ainda, E isso
Eu sou muito grato a Deus. Temos aqui conosco, né, meus primos, né? Tem o primo Dorcelino. Eu fiquei sabendo que o nome dele leva o nome do meu avô, porque eu não sabia que era esse nome, não sei se você sabe, né? Mas é o nome do avô, né? Eu fiquei sabendo porque eu peguei o meu registro de nascimento e aí então eu li lá os avós, né? E tive a oportunidade de perguntar à minha mãe, ela falou: ó, meu filho também, eu não sabia o nome deles, né? A minha avó me chamava de Buga, né? E ela era, né, Orlando, que é o nome da minha irmã. Eu achei isso muito interessante, sabe? Muito legal, né? Saber de onde nós viemos, né? Da nossa família. E eu sou muito grato a Deus, né? A Dorcelina, a Vanessa, né? Temos aqui também a Érica, o Moisés. O Moisés eu não estou vendo aqui, eu estou vendo a Érica, né? Eu falei com ela e ela falou com o pastor, né? Que eu estava aí e o pastor Fabiano falou: nós estamos falando de missões, então, né? É bem-vindo. Muito obrigado, pastor Fabiano. Obrigado à esposa do pastor Mirtes, né? Mirtes, né? Ok. Temos também o nosso presbítero José Roberto. Deus abençoe vocês e toda a liderança da igreja por essa oportunidade que nós temos de poder compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com a amada igreja. Eu já tive aqui nesta igreja, eu não sei quantos lembram, mas eu estava aqui, né? Eu cantei Cacule com a igreja. Eu não vou cantar hoje porque eu estou me recuperando aí de uma cirurgia e não posso forçar muito, né? Mas eu quero mostrar para vocês. Nós somos missionários em Angola. Estamos ali em Angola há 31 anos que nós estamos ali. Esse ano vai fazer 32 anos de missões naquela nação. Quando nós saímos daqui, né, de Curitiba, a minha esposa tinha 19 anos. E era um pouquinho mais velho, né? Era bem jovem. Quantos têm 19 anos aqui? Quantas jovens têm 19 anos? Não tem ninguém dizendo, tá ali, né? Então a minha esposa foi com 19 anos, né? Para Angola. Então desde então nós temos trabalhado com jovens, fizemos parte de uma organização missionária chamada Jovens com uma Missão. É uma missão internacional e interdenominacional. Ou trabalhamos com várias igrejas, né? Com irmãos de várias igrejas. O nosso objetivo é pregar o Senhor Jesus. Eu sou membro da Igreja Batista de Cacilândia, aonde eu me converti, aonde eu me batizei e aonde eu fui consagrado. Então nós somos membros ali da Igreja Batista. Glórias a Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos ver, né, um vídeo. Ele tem 2 minutos e pouco, e eu gostaria de passar esse vídeo rapidinho. Esse vídeo conta o trabalho que nós temos feito. Não todos, né, mas alguma coisa que vocês podem ver como igrejas. Isso.
de cada igreja implantada. Hoje queremos desafiar você a não parar, a continuar orando por Angola. Ore para que o evangelho continue avançando. Ore para que mais obreiros sejam enviados. Ore para que o Espírito Santo traga avivamento sobre essa nação. Vamos juntos até que cada angolano tenha a chance de conhecer a Jesus. A história que Deus está escrevendo em Angola está apenas começando. Em Abacuque 2,14, diz a palavra do Senhor que a terra encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E nós queremos parafrasear esse versículo, que Angola encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Querida, amada Igreja do Senhor, nós queremos passar para vocês um pouco daquilo que nós temos feito aqui em Angola e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Há 30 anos servimos a Deus em Angola e tem sido uma jornada incrível, cheia de desafios, mas também de milagres e frutos para o reino. Hoje Angola tem mais de 36 milhões de habitantes. Muitos ainda não ouviram o evangelho, há regiões sem igrejas, famílias sem acesso à palavra e uma juventude inteira em busca de esperança. Mas Deus está abrindo novas portas, Ele está levantando líderes, despertando jovens e chamando a igreja para fora das quatro paredes. Angola é uma nação jovem e isso é uma grande oportunidade. Precisamos de um movimento intencional de discipulado para adolescentes, jovens e crianças. Já temos feito, mas podemos fazer muito mais. Podemos preparar a próxima geração de líderes do reino de Deus. Nós cremos na promessa de Abacuque que fala: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queremos agradecer a vocês, a nossa igreja parceira. Obrigada por cada oração, cada oferta, cada gesto de apoio. Vocês fazem parte de cada vida transformada e de cada batismo e de cada igreja implantada. Hoje queremos desafiar você a não parar, a continuar orando por Angola. Ore para que o evangelho continue avançando. Ore para que mais obreiros sejam enviados. Ore para que o Espírito Santo traga avivamento sobre essa nação. Vamos juntos até que cada angolano tenha a chance de conhecer a Jesus. A história que Deus está escrevendo em Angola está apenas começando. Sedenta pelo Senhor Jesus. E desde quando nós fomos daqui, fomos em 94, chegamos lá e começamos a fazer trabalhos evangelísticos e também ir para as tribos. Mesmo que Angola estava em uma guerra civil, mais de 30 anos de guerra civil, e nós pegamos alguns anos ali de Angola, nós íamos para os povos, nunca deixamos de ir aos povos. São distâncias longas, né, de 700 quilômetros, de 300 quilômetros, aonde fica os povos, né, tanto os rimbas, dimbas, vacarronas e outros mais. Mas nós começamos com o povo mucuando. O povo mucuando não era muito grande, era umas 500 famílias, vivia e vive até hoje em uma montanha chamada Serra das Neves. É uma montanha bem alta, são 4 montanhas, uma em cima da outra, aonde você anda 8 horas subindo a montanha. E todas as vezes que eu olhava para aquela montanha, e era um desafio. E era um desafio muito grande para chegar lá em cima. Andando 8 horas subindo, não brinca não. Quando nós cantamos aqui, eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Quantas montanhas nós subimos, né?
Porque lá você vai ver mesmo como é subir montanha, né? Aonde você caminha, as pessoas não conseguem levar uma Bíblia porque vai pesar demais. Se leva a comida, vai ficar pelo caminho, porque você não consegue chegar lá com as coisas. Mas os povos de lá andam normalmente, né? E lá em cima tem o povo Mucuando. Ele está a uma distância de 300 quilômetros de Benguela, onde nós moramos. E o povo, eles levavam os bois, cabritos, para a cidade, caminhando, né? 3 dias de caminhada até chegar na cidade. Lá eles vendiam os bois e então eles voltavam, compravam as coisas e voltavam para a montanha. E um dia um desses mucuandos passou em frente a uma igreja, Assembleia de Deus, e perguntou ao pastor: pastor, esse Deus que vocês pregam é só para vocês? Ou os mucuandos também podem recebê-lo? E eu não sei o que o pastor respondeu, eu só sei que essa pergunta chegou à nossa missão. Essa pergunta chegou até lá. E nós tínhamos um líder, o Marcos, e isso incomodou muito o coração dele. Porque esse povo, eles precisavam de Jesus. E aí, então, queridos, foi a primeira equipe até lá, andando alguns dias para chegar a essa montanha, em meio a perigos na estrada, de ataques, mas eles chegaram até lá e falaram de Jesus. E eles estavam sentados lá com os mais velhos, com as pessoas, e uma missionária perguntou, né? Como que vocês vieram parar até aqui em cima? Da onde vocês vieram? E eles disseram, né, não com essas palavras, mas eles disseram: antes nós éramos um povo só, falava uma língua só, mas houve uma confusão, e aí então ninguém entendia uns aos outros. Então nós saímos ali e viemos andando atrás de um elefante branco e viemos parar nessa montanha. Então essa foi a história do povo mucuando. E aí então o missionário falou: olha, a história de vocês está escrita nesse livro aqui, né? Nesse livro está a história de vocês. E aí eles disseram: como? Nós não temos nada escrito. Como que vocês têm a nossa história escrita? E a missionária, né, pegou e começou lá, né, com a história da Torre de Babel, dizendo das confusões das línguas. Da onde saiu todos os povos, né? Eles não estavam errados, estavam certos, né? E aí eles falaram: olha, tem mais histórias também. Tem mais história. E aí começou a contar outras histórias para eles. E foi assim que eles receberam a Jesus. Foi assim que entregaram a sua vida para Jesus. Hoje tem uma igreja lá em cima. Hoje tem uma escola, tem um posto de saúde. O povo planta mais, né? Então houve um desenvolvimento numa comunidade, que eu creio que aonde Jesus ele chega, ele transforma. Ele transforma a igreja do Senhor Jesus. Eu estive trazendo uma palavra naquele lugar falando sobre clamar a Jesus. E não estava chovendo, né? E aí então o povo disse para o missionário assim: olha, o pastor pregou aqui sobre clamar a Jesus. Clame a Jesus. E eles falaram: então vamos clamar a Jesus. E eles começaram a clamar a Jesus por chuva naquele lugar, porque se não chove, não colhe. E aí é fome naquele lugar. E eles começaram a orar ao Senhor
E Deus enviou chuva naquele lugar. E ainda a coisa foi mais séria ainda. Só caiu lá fala lavra, né? Que é lavoura, né? Dos cristãos. Aonde as pessoas não queriam nada com Jesus, não choveu. Não colheram. Um testemunho vivo para aquela tribo do nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que nós servimos a Ele. Ele é real. Ele está aqui. E Ele é aquele que ouve as nossas orações. E nenhuma delas cai no chão. Porque Ele ouve todas. Todas. Eu estava visitando outra tribo, que é dos Engendelengos. É um pouco mais da frente. E nós estivemos lá naquele povo, que também morava numa montanha, né? Mas é mais baixa. E nós fomos visitar eles lá. Queridos, esse povo, eles não tinha chovido e estava numa situação difícil de fome. E eles faziam carvão, e ainda faz carvão, sabe? Um saco de carvão de 50 quilos. Então vinham os comerciantes e compravam esse saco de carvão por 2 quilos de milho. Uma pessoa fazer um saco de carvão por 2 quilos de milho, né? Era muito ruim para eles. Eu encontrei uma mulher que, né, ela estava com coisas estranhas, né? Beijando outras mulheres e tudo mais. Uma coisa que a gente não via nos povos. Naquela situação toda de fome, né? Eles estavam bebendo aquelas bebidas deles que eles faziam ali. E eu fiz a pergunta: algum missionário vieram até vocês para pregar o Evangelho? E normalmente essas conversas a gente faz com os mais velhos da tribo. Não é com os mais novos, é os mais velhos. Vocês sentam e você conversa. E aí um deles disseram: olha, nunca nenhum missionário veio até nós para nos ensinar sobre esse Deus. E eu fiquei realmente com o meu coração partido ali naquele lugar, porque não é uma coisa simples, queridos, de chegar e pregar o Evangelho. Você tem que conhecer a cultura, você tem que, né, ver os costumes, você tem que aprender a língua deles, você tem que viver com eles, você tem que viver como eles vivem, né, para você levar esse Evangelho, esse amor que nós cantamos aqui sobre Jesus. É algo, queridos, que não é só de cântico. E eu estava subindo uma montanha de carro já, voltando para casa, e nós paramos ali, na Serra da Leba, e me veio uma palavra no coração ali de Romanos, dizendo: como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho da paz. Quão formosos são. Então foi esta palavra que me veio ao coração em Romanos. E nós continuamos orando por esse povo. Hoje
tem uma organização traduzindo a Bíblia para eles, na língua deles, né? Mas não tem nenhum missionário no meio deles. Isso foi alguns anos atrás. E agora eu fico pensando quantos deles já morreram sem conhecer a Jesus. Queridos, nós estamos aqui nesse culto tão maravilhoso, adorando o Senhor, mas ainda tem povos que nunca ouviram o Evangelho. Tem nações fechadas para o Evangelho. São 10 nações mais fechadas para o Evangelho hoje. Como Coreia do Norte, né? E tem outros países mais. Outros que estão aí sofrendo grandes perseguições. Então essa obra, queridos, é uma obra urgente. Urgente de nós anunciarmos Jesus. Entendemos que as pessoas sem Jesus, ela está perdida. Então, queridos, essa obra nossa, ela é relevante, necessário e urgente. É urgente porque tem pessoas morrendo agora. Neste exato momento sem Jesus. Até mesmo nessa cidade de Cacilândia. Tá? Muita gente, muitos jovens perdidos, esperando essa palavra das boas novas. Então, queridos, até que todos ouçam. É o nosso tema nesta noite. Eu quero falar um pouquinho sobre o fundamento da missão. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que deu exemplo para nós. Ele é o nosso exemplo. Ele é a pessoa que nós podemos olhar para Ele. Como o Hebreus fala, olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Aquele que suportou as afrontas, a humilhação, aquele que morreu por nós naquela cruz. Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Você olha para Jesus. Se você olhar para mim, eu sou um homem falho, tenho as minhas falhas. Mas Jesus foi aquele homem perfeito, aquele que não falhou, aquele que cumpriu, aquele que teve fome, aquele que teve sede, aquele que passou por tentação, mas ele venceu. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos que olhar para Jesus. Todos os dias, olha para Jesus. Ele é o nosso exemplo. Queridos, nesse texto, eu quero destacar rapidinho aqui, em primeiro lugar, a compaixão de Jesus. Jesus, ele olhando para a multidão. Eu não sei como você vê quando você olha para as multidões. Como Jesus olhou para aquela multidão. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estava aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. Então Jesus disse:
aos seus discípulos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, queridos, nós podemos olhar em primeiro lugar para a compaixão de Jesus. Jesus, ele se compadeceu da multidão porque elas estavam desgarradas, elas estavam aflitas, e ela estava como, sem pastor. Então Jesus olha aquela multidão, ele vê o quê? Ele vê como ovelha que não tem pastor. Aqueles que cuidam das ovelhas. Queridos, a compaixão, queridos, é a empatia. Empatia é a capacidade de entender e sentir o estado emocional de outra pessoa. A vontade de ajudar, o desejo de aliviar o sofrimento, alheio. Esse desejo, esse anseio, quando você vê uma pessoa que está sofrendo, que está caído na calçada, que está sem rumo, sem direção, está longe de Deus, então você tem essa vontade de ajudar as pessoas. E vem a bondade, é o sentimento genuíno de preocupação e cuidado por bem-estar do próximo. A bondade. Deus é um Deus bom. Queridos, isso é, o nosso Deus. Ele é bom. Então tudo isso está dentro, querido, da compaixão. E as pessoas estão aí nesse mundo que nós vemos hoje tão longe de Deus, tão longe do Criador, nessa condição de ovelhas, perdidas, sem direção. Hoje nós vivemos, queridos, em uma sociedade espiritualmente dispersa. Hoje nós temos muitas informações. Você quer uma informação, você consegue. Hoje nós temos aí, as redes sociais, a inteligência artificial, aonde o Facebook e tantas outras coisas e tantas informações que vocês recebem, que misericórdia que você olha e pensa, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Então, queridos, as pessoas estão aí nesse mundo de desinformação da verdade. E só existe um que é a verdade, que é Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então nós temos esse mundo de hoje de tanta informação, mas com pouco conhecimento da verdade. Com pouco. Essas pessoas estão vazias. Essa é a verdade. Vazia de Deus. Vazia. Porque está tão cheio das redes sociais que não encontra espaço pela verdade. Não encontra. Então assim estava aquela multidão que estava seguindo a Jesus. Então, queridos, eu quero dizer para vocês de que não é possível fazer a obra de Deus sem a compaixão e sem o amor. Não há como. Ter a compaixão, ter o amor de Deus nos nossos corações. Jamais nós vamos poder ficar parados. O mandamento de Jesus, queridos, para a igreja do Senhor,
Não tem outra forma, não tem outro meio. Existem princípios que Deus colocou para o seu povo, que é algo que nós precisamos fazer, e não tem outro caminho. Jesus, ele não só viu a multidão, ele não só compadeceu delas, mas ele fez algo. Ele olhou para a seara e disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas ele disse algo aqui tremendo para nós como igreja do Senhor Jesus: rogai, pois, o Senhor da seara que envie trabalhador para a sua seara. A seara dele é grande, é imensa, são milhares de vidas, são lugares, mas tem o dono da seara. Ele é o dono da seara. A obra é dele. O que nós temos que fazer como igreja do Senhor Jesus é clamar a Ele: Senhor, envie os trabalhadores. É isso que nós temos que fazer. Envie, Senhor, os trabalhadores para a sua seara. Envia, Senhor, para a Coreia do Norte. Eu estou disposto, Senhor, a ir, Senhor, lá na Coreia do Norte. Estou disposto a dar a minha vida para o Senhor. Queridos, foi isso que eu fiz. Quando eu olhei para todo o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz, eu não tinha outra palavra para dizer para o Senhor Jesus, a não ser: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida para o seu serviço, para a tua obra. E já faz mais de 35 anos de vida servindo o Senhor, levando esse evangelho do amor do Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus pode contar com você nessa noite? Você pode contar com Ele a qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite. Você pode chegar e dizer para o Senhor Jesus o que você precisa, o que você necessita, clamar pela sua misericórdia, e Ele está ali. Ele está ali para te ajudar. Agora, será que Ele pode contar com você para a sua obra? Existe, queridos, para esta igreja uma missão. Existe para cada um de nós uma missão. E esta missão cabe à igreja do Senhor. Ele não vai fazer. Existem coisas que Ele não vai fazer. Entenda isso, amada igreja do Senhor Jesus, porque Ele entregou à igreja do Senhor, Ele entregou à sua igreja a responsabilidade de levar esta mensagem. E se nós não levamos essa mensagem, nós estamos falhando. Nós estamos em dívida com Deus. Neste texto, querido, quando ele fala para rogar o Senhor da seara, aqui não depende de dinheiro, não depende de recurso,
depende do seu coração cheio de compaixão pelos perdidos, pelas pessoas, dizendo: Senhor Jesus, salve, Senhor, esta cidade, ou retira a minha vida. Será que nós estamos assim diante do Senhor? Será que é essa compaixão, esse desejo do nosso coração como igreja do Senhor Jesus? Queridos, os irmãos moravianos. Quantos já ouviram falar dos irmãos moravianos? Os irmãos moravianos, eles entenderam a necessidade e o tamanho da seara. Era um grupo de pessoas não muito grande, de uma comunidade, ali na Alemanha. Esse movimento, queridos, começou com esse povo. Eles começaram a igreja ali moraviana. O resultado que eles alcançaram ali, queridos, foi a ênfase na oração. Eles oravam ao Senhor. Começou com um grupo de mulheres, com 24 mulheres e 24 homens. E eles começaram a orar. E essa oração não parou. Ela continuou. Todos orando. 24 horas por dia. Durou mais de 100 anos. Orando sem parar. Mais de 100 anos. Cobrindo todas as horas do dia. Clamando ao Senhor. Que o Senhor pudesse enviar missionário para as nações. Eu fico olhando, queridos, para essa frase. Eu quero estar encerrando aqui. Meu tempo já foi. Mas existia 2 jovens com 20 anos de idade. Eles não tinham dinheiro. Eles então venderam como escravos. Eles venderam como escravos. E com o dinheiro que eles venderam, eles pagaram a passagem deles para chegar numa ilha, aonde tinha 2.000 escravos. Eles foram trabalhar, pregar o evangelho ali para aquelas 2.000 pessoas que precisavam de Jesus. Enquanto eles despediam as suas famílias dentro daquele navio, eles abraçaram um ao outro e gritaram que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu trabalho. Que o cordeiro que foi imolado, que hoje, nesta noite, nós vamos estar participando desta ceia, lembrando do sacrifício de Jesus, do cordeiro que foi imolado, receba a recompensa do seu sofrimento. Eles entregaram. Você não está me entendendo. Você não está me entendendo. Eles abraçaram um ao outro. Eles não iam ver mais a sua família. Era Deus para a sua família.
Eles iam viver como escravo, como foi viver como escravo. Eu não sei da história como acabou eles, mas eles chegaram até aquela ilha para anunciar o Evangelho de Jesus. E dizendo: Senhor, o seu sacrifício não foi em vão. Oh, amada igreja do Senhor Jesus, o que Jesus fez por mim e por você. E nos deixa essa responsabilidade de levar esse Evangelho, que é as boas novas. Aleluia. Vamos orar? Curva a sua cabeça e vamos orar. Qual é o seu compromisso com Jesus? Qual é o seu compromisso com a obra do Senhor? Pode ficar sentado mesmo. Qual é o seu compromisso? Até onde você vai? Com um compromisso com o Senhor, com a sua obra, com os desafios que nós ouvimos nesta noite. Até onde nós estamos dispostos? Jesus conhece o nosso coração. Não se engane. Fale com Ele nesta noite. Diga a Ele nesta noite. Se Ele falou ao seu coração, diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Eu estou disposto a abrir mão de tudo. Do meu conforto, da minha casa, do meu trabalho, para te servir, Senhor. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Fale com Ele. Abra os seus lábios. Ele está aqui nesta noite. Não é por acaso que eu estou aqui. Não é porque calhou. Porque Ele tem uma mensagem para o seu coração. Oh, Jesus. Que a tua igreja, Senhor, olha para as nações. Olha para os povos. Olha para esta multidão que estão caminhando aos passos largos para o inferno. E às vezes não compartilhamos do Senhor. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo mova neste lugar, Senhor. Mova na Tua igreja. Que a Tua igreja, Senhor, entendendo a missão, Senhor, de clamar ao Senhor, de suplicar ao Senhor pelas vidas. Vem, Jesus. Vem, toma o seu lugar. Que haja renúncia, Senhor, nesta noite. Clamamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém. Oh, oh. Glória a Deus. Palavra de despertamento para nós. Uma pena não poder ouvir mais o pastor, que ainda temos que ministrar a Santa Ceia. Mas guarde essa palavra, irmãos, no seu coração. Às vezes nós temos vivido uma vida muito acomodada, espiritualmente falando,
correndo só atrás dos nossos interesses, e não lembramos que muitas pessoas ainda não ouviram a palavra do Senhor e que nós poderíamos ter feito alguma coisa para isso ser diferente. Pastor, mas como assim? Tem 3 formas, irmãos, de nós sermos um missionário: orando, indo ou contribuindo com quem está indo. Amém? Todo cristão precisa orar por missão e cumprir o ID de Jesus, começando pela nossa casa, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Contribuindo para os que estão lá sofrendo. Que cada um de nós hoje possamos sair daqui como um missionário, orando, indo ou contribuindo com quem está indo. Uma coisa que Deus tem colocado em meu coração, até compartilhava a semana passada com alguém. Eu creio que muito breve a gente vai se organizar e precisamos ser uma igreja missionária, contribuindo com alguém que está lá, como o nosso pastor que abriu mão junto com a sua família de tudo para ir. Podemos estar ajudando uma casa de apoio a drogados. Nós não temos a habilidade de cuidar de drogados, mas podemos ajudar quem está cuidando. Vocês não sabem o quanto uma família sofre, como missionários lá longe sofrem. Lá no fundo do meu coração, isso é algo que arde. Nós seremos uma igreja missionária em nome de Jesus. Que eu e você saia daqui hoje com os nossos corações ardendo de fazer algo por alguém. Que Deus continue abençoando a vida do pastor, da sua família. Estava lembrando semana passada do presbítero Ulisses, um grande homem de Deus, alguém que foi uma base muito forte desta igreja. E que era um homem que fazia missões. Amém? Vamos se pôr de pé. Vamos correr precisamos ceiar. Nesse momento eu quero estar convidando aqui nosso irmão Joel, sua esposa Edilaine, também a Lucélia. Vem vocês 3 aqui, vamos orar recebendo eles, irmãos, como membros dessa igreja. Estarão entrando em comunhão. A Lucélia está retornando, vai estar entrando em comunhão novamente com a igreja. E também nosso irmão Joel e a nossa irmã Edilaine, que já está congregando conosco, né, já há um tempo. E estamos muito felizes de poder receber vocês como parte desta igreja, como membros. Amém? Você já tinha que ter dado um glória aí, amém? Porque temos como igreja do Senhor orado para que Deus envie ceifeiros, como foi ministrado aqui. E Deus tem mandado, amém? Ceifeiros para trabalhar nesta seara. E vai mandar muito mais, amém? Porque este ano é um ano de coisas maiores. Foi Ele que disse, e Ele é fiel para cumprir. Estende as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, nesta hora, pela vida do nosso irmão Joel, sua esposa Edilaine, também a Lucélia, Pai, que nesse momento, Pai, estão aqui diante do teu altar, diante da tua presença,
para juntos, Pai, estar entrando em comunhão com a Tua igreja. A Tua palavra fala, Pai, que tudo que é ligado aqui na terra é ligado lá no céu. Então, a partir deste momento, Pai, eles farão parte do corpo de Cristo, que é esta igreja. Eles farão parte, Jesus querido,